Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui pelas imagens das redes sociais, no Instagram e no Facebook, aqui nos estúdios da Rádio Trianon. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe também fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. Os números são 3289-3580 e 5052-5555. As linhas já abertas para a participação de todos. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Você vê aqui pelas imagens à minha esquerda, Adriano Queiroz. Ele é coordenador de prevenção do Programa Municipal de DST-AIDS de São Paulo. Seja bem-vindo, Adriano, ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro, obrigado. Também conosco, aqui à minha esquerda, você vê a doutora Luciane Pesqueira, dermatologista, especialista em medicina estética e dermatologia pediátrica. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes. Estou aqui para contribuir com algumas dicas, um bate-papo bem informal, né? É isso aí. Também conosco agora aqui à minha direita, você vê o Dr. Guilherme Braga Lamáquia, urologista do Hospital Samaritano Higienópolis, e ele também coordena a residência médica em urologia no Hospital Ipiranga. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Espero poder colaborar aqui com essa discussão. É uma honra recebê-lo. E também conosco, Sônia Presta, farmacêutica, cantora, apresentadora, também conosco aqui, fechando a nossa bancada de hoje. Olá, Mauro. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui, gente. Prazer é todo nosso. Vamos ao nosso primeiro assunto, minha gente. Olha, o último sábado, na verdade, foi marcado pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS, data marcada por ações de prevenção contra o vírus HIV. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo estendeu sua programação até o próximo domingo, com orientações, distribuição de preservativos e uma grande ação de testagem rápida de HIV. Os testes oferecidos são de fluido oral, sem a necessidade de coleta de sangue. E o resultado fica pronto rapidinho, 20 minutos, todo o procedimento é sigiloso e gratuito. Adriano, desde sábado, né, que está sendo realizada essa campanha, na verdade, ou já antes ainda? A gente vem fazendo testagem extramuro, ou seja, né, testagem para fora dos serviços de saúde, desde o dia 23 de novembro, e nós vamos até a outra semana, né? Até domingo agora. Até um pouco mais, até dia 11, dia 12. Hoje nós estamos na estação Campo Limpo, Capão Redondo, desculpa, na estação Capão Redondo, fazendo testagem até às 16 horas. Metrô, né? Isso, exatamente. É super importante isso, Mauro, porque a gente tem feito um esforço muito grande de fazer testagem para fora do serviço de saúde, né? Principalmente porque a gente tem percebido que a epidemia tem crescido nos últimos anos na população jovem. A gente tem feito testagem principalmente em ambiente de sociabilidade da população jovem, né? Que vai de que de idade 15 a a 29 anos, né? A gente tem duas conquistas importantes para falar hoje aqui em relação a HIV/AIDS, né? O município de São Paulo recebeu a certificação do Ministério da Saúde com a eliminação da transmissão vertical, ou seja, da pessoa gestante, da mãe para a criança, né? Que pode ocorrer tanto durante a gestação, o parto ou a amamentação. E também, pela primeira vez na história da epidemia de HIV/AIDS, a gente tem, pelo segundo ano consecutivo, uma taxa de detecção de HIV em queda, né? A gente reduziu 18% a detecção de HIV de 2017 para 2018. Isso é super importante, né? Então são duas quedas, duas notícias excelentes, né? Duas conquistas aqui. Sim. E ainda desafios a serem enfrentados com esse trabalho de testagem. Exatamente, sim. Nesta população específica de 15 a 29 anos. A gente está testando todo mundo, mas a gente tem um esforço de, para além desses locais, né, de grande concentração de pessoas, como metrô, terminal de ônibus, a gente tem ido a centros culturais, a bailes, a festas,
que a própria comunidade, a própria juventude tem nos pedido testagem, né? Então eles estão super interessados. Então, já que a gente não... Assim, o jovem não está na UBS, não está no serviço de saúde por motivos óbvios, né? Assim, ele não está... o adoecimento do jovem não acontece, né? Geralmente. Então, a gente tem ido atrás. Procura quando realmente Isso, está doente. Exatamente. Né? Então, é diferente, deveria fazer um acompanhamento, né? Prevenção de fato. Mas como ele não está no serviço de saúde, a gente vai atrás dele, né? A gente vai conversar onde ele está. Sim, e o que vocês já detectaram, já dá para fazer um balanço de como é que está a situação do jovem em relação, a partir desses testes em relação ao vírus HIV? Os dados mostram que a epidemia cresce nessa população. Não, nesses testes que foram... Ainda não. Ainda não. Tem que fechar a campanha para poder fazer um balanço do que foi detectado. Exatamente. Então, no último ano, a gente viu que a população de 15 a 29 anos é responsável por quase 50% das novas detecções de HIV, né? Principalmente nos homens, né? Uma epidemia que tem crescido em jovens e nos homens. Qual a razão? A gente vê que hoje não é falta de informação, né, Adriano? A população jovem tem questões em várias áreas da saúde, né? Não só HIV, né? O uso de álcool, drogas, enfim. E acho que tem muito a ver também pela essa fase de juventude. Hoje a gente tem várias formas de evitar, de prevenir do HIV, né? Então, para além do preservativo, nós temos, por exemplo, a profilaxia pós-exposição. Se uma pessoa teve um risco, né? Não usou preservativo, estourou preservativo, ela pode, em até 72 horas, procurar um serviço de saúde, tomar uma medicação durante 28 dias, que reduz drasticamente a chance de infecção do vírus. A outra forma de prevenção é a profilaxia pré-exposição. Então, a pessoa toma um comprimido por dia e ela fica protegida do HIV para relações anais depois de 7 dias do uso do medicamento, para relações vaginais depois de 20 dias. A profilaxia pós-exposição é para uma situação de urgência, né? E a profilaxia pré-exposição são para as pessoas que se expõem com frequência, né? Tem relações de exposição com frequência. Então, acho que, na verdade, a gente precisa dialogar com a juventude a partir da realidade dela, né? Então, assim, se o jovem tem dificuldade de usar preservativo, ou por questões de acesso, ou por questões de que naquele momento para ele é difícil, né? A gente tem realidades muito diferentes, né? A gente pode informá-lo que ele pode se prevenir de outras formas, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa. E caso seja detectado o HIV, qual o primeiro procedimento, qual o primeiro passo, né? Porque eu acho que o maior pavor de quem faz esse teste é isso. E agora? O que vai acontecer medo de comigo? fazer o teste. Exatamente. Né? Faz o teste, depois de 20 minutos ele já tem o resultado, né? Exatamente. É suave bucal que é feito? Isso, exatamente. Pelo cotonete, né? Isso. E aí, depois de 20 minutos... Faz primeiro, né, o fluido oral. Se der positivo no primeiro teste, faz segundo teste por punção digital no Lá sangue, na hora mesmo. Na hora mesmo. Certo. Se for confirmado, a gente encaminha para o serviço de saúde de AIDS para fazer o tratamento. É importante dizer, né, que fazer o tratamento é bacana por dois motivos, né? Um individual, né, um primário, que quanto mais cedo a pessoa descobrir, quanto mais precocemente a pessoa descobrir que é positiva, melhor ela se tratar, porque ela vai preservar a saúde dela. E tem um benefício secundário, que é uma pessoa que está em tratamento, né, e está há mais de 6 meses, com carga viral indetectável, não transmite o vírus. Né? Então, um dos motivos de conseguir diminuir a detecção de HIV no município é que a gente está testando mais, tratando mais precocemente e, com isso, quebrando a cadeia de transmissão do vírus. A qualidade de vida da pessoa Exato. É boa. Sim. Com a medicação. Tem sido boa a adesão nesses dias, nessas testagens feitas extramuro, como você chama? A gente tem feito bastante testagem, a população vai voluntariamente, né? Assim, o tempo que a gente ficar, a gente testa, né? Tem bastante gente testando. E tem aí uma questão, é uma revolução esse tipo de teste também, não? Você pode fazer sem a coleta do sangue,
em 20 minutos obter um resultado. Claro que tem a necessidade de outros testes posteriores, mas a identificação já é possível assim. Exatamente. Se a gente pensar que nos anos 80 a gente só tinha o preservativo, né? Hoje a gente tem camisinha, tem testagem rápida, a gente tem profilaxia pós-exposição, profilaxia pré-exposição, a gente tem gestão de risco, né? Assim, a gente tem uma gama hoje de informação e de tecnologia para reduzir a chance de infecção do HIV, né? A gente tem a testagem rápida, que é em 20 minutos, para o fluido oral, ou seja, não é invasivo, e a gente também tem autoteste, né? A gente tem distribuído também, é um projeto piloto do Ministério da Saúde, a distribuição do autoteste. A pessoa pode pegar no serviço um autoteste, um kit, e fazer em casa. Sim. Doutora Luciane, sua observação sobre tudo isso, e no seu dia a dia no consultório, a preocupação do jovem em relação a esse tema aparece? Sim, aparece a partir do momento que Aproxima um pouco isso. Sim, aparece a partir do momento que eu já tenho um diagnóstico já confirmado e alguma patologia oportunista cutânea que venha apresentar. Assim, eu, na minha experiência em contato de descobrir, pedindo exames laboratoriais, eu não tive experiência com relação a isso, de colher alguns exames que são pertinentes à dermatologia e pedir a sorologia. Mas eu atendo, sim, pacientes que são soropositivos, e muitas das vezes já fazendo uso de medicação antirretrovirais, e que vem alguma patologia, sim, que é tratável, mas sempre em parceria com o infectologista para poder propor o melhor tratamento que não piore essa carga viral. Doutor Guilherme, sua experiência com relação a esse tema no consultório? Sem dúvida, esse trabalho do Adriano é extremamente importante, fazer a busca ativa dos pacientes que eventualmente podem estar infectados, e a iniciar o tratamento o mais precoce possível, tentar interromper a cadeia de transmissão. Eu, como urologista, trabalho mais em ambiente de consultório. Eu atendo o paciente que vem até mim. E a gente tem notado nos últimos tempos um aumento do diagnóstico das doenças de transmissão por via sexual. As DSTs, né? As DSTs. Inclusive o HIV, entre outras. Sífilis também está ocorrendo uma epidemia atualmente. Então, é um problema de saúde pública. Então, sendo um problema de saúde pública, é fundamental que se haja dessa maneira, busca ativa dessas pessoas para poder trazer o benefício direto a elas e interromper a cadeia de transmissão. E quando a gente tem a oportunidade em consultório de fazer o diagnóstico, a gente também já inicia o tratamento, encaminha para o colega especialista, geralmente é o infectologista, que vai dar o início ao tratamento e procurar interromper essa transmissão o mais breve possível. E quando tem ocorrido o diagnóstico, quando ocorre o diagnóstico, isso tem sido no público jovem? Em todos os públicos, né? O urologia é uma especialidade de homens e mulheres de todas as idades. Então... Não, no caso de DST-AIDS. No caso de todos DST, os públicos. a gente observa em pacientes jovens e pacientes mais velhos também, né? Na última década, houve o desenvolvimento de medicações para tratamento de disfunção erétil. Então, hoje em dia, o idoso ele é mais ativo sexualmente. Então, uma das principais vias de transmissão, sem dúvida, é a sexual. Sendo assim, o idoso está mais exposto. Então, a gente tem observado, em homens mais velhos e idosos, um aumento da frequência de doenças de transmissão sexual. O paciente chega com dúvida em relação ao que está ocorrendo, ele já chega no consultório e já está desconfiado que está infectado, tem uma doença sexualmente transmissível. Muitas vezes não. Muitas vezes o paciente vem simplesmente porque quer fazer o famoso check-up, a avaliação de rotina, e a gente inclui esses testes na avaliação de rotina e acaba fazendo o diagnóstico. Algumas situações, já alguma queixa, aí a busca e a pesquisa diagnóstica é mais direcionada, mas as duas situações ocorrem. Vamos seguir aqui no nosso próximo tema. Os testes farmacogenéticos podem determinar como os medicamentos se comportam em cada indivíduo a partir da análise do DNA. Servem para doenças como depressão e até mesmo câncer de mama, para o qual cerca de 20% a 30% dos pacientes não reagem adequadamente ao remédio. Os testes detectam especialmente o grau de intolerância e a possível ausência do efeito do medicamento no organismo do paciente. Sônia, eu acho que aqui eu penso que o fiel da balança nessa história aqui do grau de intolerância e a possível ausência
de efeito do medicamento é a bula, né? A pessoa olha para a bula e fala, será que vai fazer efeito? Será que vai me fazer mal, né? Daí já não toma, não faz efeito mesmo, né? Porque eu acho que um dos maiores problemas que existem é a automedicação, né? A pessoa pega a bula, o médico receita e a pessoa mesmo fala, mas eu não vou tomar de jeito nenhum, porque está escrito isso. Então, é uma recomendação, né? Se você não é especialista, não leia a bula sozinho, por favor. Se o médico falou, está falado. Claro que nós temos opinião e podemos, obviamente, conhecer, e para isso que os testes farmacogenéticos existem também, porque se a pessoa tem algum problema genético com uma medicação, fazendo um teste farmacogenético, ela vai saber, de acordo com a genética dela, principalmente os medicamentos psiquiátricos, que a gente analisa as enzimas CYP e os polimorfismos dessas enzimas, para saber se nesse metabolismo, os medicamentos psiquiátricos vão determinar se eu sou um metabolizador lento, ultra rápido, se eu sou um metabolizador mais normal, que a gente fala, dependendo da minha genética. Então, por isso que os testes farmacogenéticos são maravilhosos, não são 100% garantidos, porque existem outros fatores, né? O fator ambiental, ou a gente fala os fatores alimentação e outras coisas que podem influenciar a medicação. Mas, se eu tenho acesso a um teste farmacogenético, que eu creio, hoje, nós chegamos nos anos 2020, né, com um teste em casa da AIDS. Quem imaginava isso? Quando eu fiz faculdade nos anos 90, era um sonho, né? Eu creio que um teste farmacogenético, daqui a pouco vai estar acessível a todos nós. Vamos pegar um suave no banheiro, vou saber se eu posso tomar um medicamento psiquiátrico, posso tomar uma aspirina, geneticamente ou não, né? E os farmacogenéticos hoje ainda estão um pouco... Como é que é o acesso hoje, tanto no poder público quanto a cobertura dos convênios? Infelizmente, os convênios não cobrem testes farmacogenéticos, eles dão alguns, os melhores, alguma ajuda, né, de custo, né, um reembolso muito pequeno. Eles ainda estão na faixa de R$ 1.500, os mais acessíveis, mas já estão sendo parcelados, e esses testes, eles determinam em até 80%, como eu falei para você, uma gama de medicamentos que a pessoa pode ter acesso, ou não. Por exemplo, uma pessoa que já vem sofrendo com depressão há muitos anos, sendo medicada por vários psiquiatras, de repente faz o teste farmacogenético, que é feito por suave bucal, né? Saliva também, não é invasivo, vai no laboratório, ou pega um kit, pode até fazer em casa esse kit, ela mesma, leva no laboratório e vai dizer... luz vermelha, luz amarela, luz verde para a medicação que ela está tomando. Isso é sensacional. Mas aí é um teste para cada tipo de medicamento, cada substância? Ou você faz um teste uma vez na vida, apresenta ao médico? Exatamente. Esse teste é feito uma vez na vida. Por exemplo, eu vou fazer um teste para medicações psiquiátricas, para as enzimas CYP, que analisam o metabolismo daquelas medicações psiquiátricas, que analisam até, por exemplo, 80 medicamentos. Nós temos até uma gama de 300 medicamentos. Outros testes mais sofisticados, que são um pouco mais caros, claro, que não analisam só a medicação psiquiátrica. Então, existe uma lista, né, de medicamentos testados, que são avaliados, que está ali, e outros que poderiam também interagir geneticamente, e aí, com aquele laudo, né, que o médico analisa junto com a gente, vai dizer para você, por exemplo, eu estou tomando uma fluoxetina, que é um medicamento antidepressivo, né, que é muito antigo até. E eu estou tomando há muito tempo aquilo e realmente eu estou sentindo que não está me fazendo bem. Mas o médico, não, vamos formar, vamos tentar. Quando você faz o teste farmacogenético, tem ali uma luz vermelha para a fluoxetina, que é justamente, você tem um metabolismo na enzima CYP, justamente para aquela medicação que não é adequada para a sua genética, né? Então, por exemplo, está verde para outra medicação. Então, o médico altera a dose, espera, porque se, por exemplo, dentro do seu teste farmacogenético, você é um metabolizador rápido, então, tudo que você toma ali, vamos supor que seja, eu sempre dou o exemplo de um ralo, né? Tem um ralo com os furos do ralo são muito grandes. Então, você toma e aquilo passa, rapidinho. Então, a dose que você toma, muitas vezes, não é suficiente, porque ele absorve muito rápido. Existe uma dúvida muito grande quando a gente toma um remédio, assim, se vai ter alguma reação imediata, uma alergia, alguma coisa, o médico sempre pergunta se tem alergia a algum tipo de substância, mas não para aí. Se você depende daquele remédio para um tratamento contínuo e naquele longo tempo que você vai tomar o remédio, isso pode provocar um problema lá na frente, anos depois, esse teste também aponta essa possibilidade? O que nós podemos fazer é assim, existem outros testes, que são os alergênicos, né, que não são genéticos, né, existem vários outros tipos de testes. Quanto à genética,
você pode chamar de alergia, uma incompatibilidade de acordo com esse tipo de quadro, se é metabolizador lento, rápido ou ultra rápido para essas enzimas CYP, no caso. Existem outras enzimas de transporte, enfim, que nós podemos testar também, que geneticamente seria incompatível. Por exemplo, um profármaco. Hoje em dia a gente faz teste do metilfolato, que é o ácido fólico, que vai se transformar em metilfolato. E tem pessoas que não têm a transformação para absorção desse ácido fólico. Então, os psiquiatras pedem hoje o teste de metilfolato para saber se a pessoa está absorvendo, está tendo a transformação do ácido fólico em metilfolato na vida geneticamente. Porque não é só uma questão de metabolismo da alimentação, né? Simplesmente eu como e vai ser absorvido. A vitamina não funciona, às vezes, geneticamente para você. E geneticamente, o ácido fólico é um dos precursores de depressão. Por quê? Porque ele está ligado com o metabolismo de neurotransmissores como serotonina e outros neurotransmissores do bem-estar. Então, os médicos hoje pedem, às vezes, só o teste do metilfolato, porque às vezes a pessoa está deprimida por causa do metilfolato. Sim. E outros, são fatores simples que a genética pode sim melhorar a qualidade de vida da pessoa em até 100% em muitos casos, né? Doutor Guilherme, sem dúvida é um ganho enorme para o médico no consultório ter um exame como resultado de um exame como esse na mão para poder fazer a prescrição dos medicamentos. Sem dúvida, esse teste ajuda muito na personalização do tratamento, né? Existem linhas gerais de tratamento, mas os tratamentos geralmente não são receitas únicas que vão servir para todo mundo. Cada paciente Então, é um caso. Cada paciente tem um tipo de metabolismo, um perfil genético, e esses testes ajudam, que é a tendência da medicina, personalizar tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Então, fazer daquele paciente um indivíduo único e assim poder trazer um benefício mais potencializado para ele. Isso também promove uma revolução na indústria farmacêutica, né? Porque você pode ter, estou imaginando aqui, um mesmo remédio, como a situação é personalizada, um remédio com várias formas de aplicação daquilo. Eu acho que com mais substância a indústria X, farmacêutica, mais substância Y, menos. A indústria farmacêutica, na minha opinião, ela só vai se beneficiar com esses testes, porque eu creio que vários medicamentos hoje em dia, eles, com o futuro chegando tão rápido, né, eles vão disponibilizar para o paciente que vai à farmácia um teste farmacogenético, porque existem medicamentos que são direcionados, a pessoa pode testar na farmácia, já vai com a receita, e o próprio farmacêutico, né, que atende a pessoa no balcão, pode sugerir um outro medicamento, né, isso é o futuro, né, e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Supostamente seria isso que a indústria farmacêutica deveria fazer. Né? Doutora Luciane, isso deve acontecer muito lá no seu consultório, como dermatologista, de chegar muita gente com alergia a um tipo de medicamento. Não só alergia, mas com uma alta medicação, né? Então, o paciente muitas das vezes apresenta alguma lesão cutânea e já diz, eu já estou tratando, e eu acho que a partir do momento que eu comecei a tratar, acho que piorou. Então, aí, nesse caso, ao meu ver, essa evolução da medicina, eu acho que vai ser para nós, para fazer um diagnóstico mais preciso e começar a educar as pessoas a não fazerem automedicação, tá? Então, acho que vai ser uma coisa bem revolucionária. Esperamos realmente que todos tenham acessibilidade a isso no futuro. Você já chegou a ter um teste desse em mãos para poder trabalhar com pacientes? Não, embora atender convênios diferenciados, mas não cheguei a solicitar e nunca veio isso na minha mão. O que vem são os testes alergênicos, já provenientes de outros especialistas da alergia e imunologia, geralmente para direcionar melhor o tratamento quando não evolui. Mas no caso desse eu não tive essa experiência ainda no consultório. E como é que é feita... Como é que é feito até aqui, né? Essa calibragem? Às vezes você tem pacientes, você já, pela sua avaliação, diferentes, por conta do histórico que eles apresentam, mas com o mesmo problema a ser tratado, e aí tem que calibrar esta ou aquela substância. Isso é feito por experiência? Por experiência e também por evolução, né, da patologia. Então, a gente tem que observar a evolução de sinais e sintomas de acordo com o tratamento que foi proposto. Mas, geralmente, os pacientes, quando vêm já com quadro atópico, já vem desde o nascimento com alguma atopia. Quando eu falo quadro atópico, eu digo das dermatoses. Tem pacientes que têm uma dermatite atópica, que vem desde a infância, e que tem
melhora ao longo da vida, mas alguns já se cronificam, e aí já vem com o uso abundante de vários tipos de tópicos, vários tipos de corticoterapia. Então, nesse caso, a gente tem que direcionar a evolução, pelo menos dar uma sobrevida, não só da parte de sinais e sintomas, mas também estético, dependendo da patologia. Tem algumas patologias que deixam bastante inestético, e isso, às vezes, os pacientes procuram com a questão de dizendo, eu tenho a doença, eu sei que eu tenho, mas assim, eu não aguento essa mancha, doutora, será que eu vou conviver com a minha pele sempre áspera, vou conviver com essas manchas que são provenientes da minha patologia? Então, a gente tenta aí amenizar e tentar solucionar da melhor maneira possível. Quando um médico pergunta para a gente se há alguma alergia a algum medicamento, o que a gente tem que levar em consideração para responder isso? Porque a gente pensa, a alergia é um problema de pele, alguma coisa que aconteceu na pele, mas às vezes não é. Às vezes é um sintoma, um mal-estar que aquela substância promove, sobe pressão, baixa pressão, visão turva, sei lá, o que a gente tem que prestar atenção para responder? Na realidade, assim, quando eu converso com o paciente, durante nossa conversa, na relação médico-paciente, sempre isso está dentro da nossa anamnese antes de iniciar uma conduta, se tem alergia a algum tipo de medicação ou não. Muitos dos pacientes, às vezes, desencadeiam processos alérgicos que não são provenientes, muitas das vezes, como você citou, a questão do tópico ou do produto, e sim alguma coisa emocional. Tá? Então, aí, nesse caso, o teste, nós, dermatologistas, a gente já consegue ver pelos sinais quando é proveniente de uma reação urticariforme de origem psicoemocional ou se é uma urticária ocasionada por algum medicamento por via oral ou tópico. E aí tem que tratar dos dois jeitos, né, doutora? Exatamente. Não adianta só tratar o tópico, né? Porque continua a causa, né? Exatamente. Às vezes o tratamento nesse caso é multidisciplinar, né? Em muitas das causas a gente tem que estar com a colaboração do psicólogo, e muitas das vezes, principalmente aquelas patologias crônicas, aquelas dermatoses crônicas, quando eu falo em psoríase, quando eu falo doenças exantemáticas mais graves. Então a gente tem que estar com tratamento multidisciplinar. Envolve em muitos casos até o psiquiatra, para ajudar na aceitação da doença, o psicólogo e assim sucessivamente. Olha, nós vamos conversar agora, introduzir no nosso bate-papo aqui no Gente que Fala, uma colega sua, a doutora Luciana, a doutora Selmara Catalano, dermatologista, colega de área, ela é diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Boa tarde, doutora Selmara, como vai? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos aí também. Boa tarde. Aqui tudo bem. Vamos falar de micoses, doutora Selmara, por que elas são mais comuns no verão? Então, eu acho esse um assunto bastante interessante para a gente conversar nessa época do ano, porque assim, a gente tem que imaginar que os fungos gostam de lugares quentes, úmidos e abafados, né? E é justamente nessa época do ano que a gente tem um ambiente que propicia a proliferação desses micro-organismos, né? Então, elas são bem mais comuns porque as pessoas transpiram mais. Para trabalhar, elas usam roupas, às vezes, um pouco mais pesadas, né, uniformes, às vezes, sabe, macacão para trabalho, geralmente são esses macacões mais grossos, né? Então, isso tudo propicia e favorece que o fungo se prolifere. O fungo, uma boa parte deles, até não causa nada por si só. Tem fungo em tudo quanto é lugar, aliás, graças a Deus a gente não enxerga, né? Senão a gente ia morrer de nojo de um monte de coisas, né? Mas, assim, ele precisa de um ambiente que favoreça essa proliferação, sabe? Eles são muito mais oportunistas, pelo menos a maioria deles, não todos, mas são muito mais oportunistas do que propriamente eles serem agressivos por si só. Então, essa época do ano, a gente tem realmente que ter um cuidado muito especial nessas situações críticas, por exemplo, de pacientes que usam EPI, né? Então, botas de trabalho, macacões de trabalho, os uniformes, eles geralmente, onde você não pode escolher a roupa que vai usar, a gente tem um problema um pouquinho mais complicado para lidar. Então, existem pessoas, de fato, mais suscetíveis. Não é apenas o tecido que está sendo usado que vai provocar o problema. Não. A pessoa é suscetível a isso. Também isso, né? Então, lógico que a ocupação da pessoa, o tipo de roupa, o tipo de ambiente em que ela trabalha, vão interferir por criar essas condições que são mais ideais para o fungo, né? Agora, existem pessoas que em algumas situações, por exemplo, usando alguns tipos de medicamento, né, que diminuem a defesa do organismo, essas sim vão ter, por exemplo, uma predisposição maior a desenvolver a doença, né? Então, você pode ser um portador, você ter o fungo na sua pele e você nem saber. Agora, se você toma determinados medicamentos ou tem doenças
que tem essa característica de diminuir a defesa do organismo, nessas pessoas isso vai ser muito mais frequente e muito mais chato de tratar, né? Assim, a melhora é mais demorada, recidiva mais vezes, né? A lesão retorna mais vezes. Isso pode acontecer, sim. E para finalizar, doutora Selmara, os cuidados que a gente deve ter para evitar o problema, a roupa de algodão sempre é uma boa alternativa, né? Roupas leves, né? De algodão, absorve o suor, né? Para absorver o suor. Para pacientes que precisam, por exemplo, usar essas botas para trabalho, tudo, eu geralmente falo para eles o seguinte, para manter o pé o mais seco possível. Então, para levar 2, 3 bolinhas de meia para o trabalho, então percebe que o pé está ficando úmido, está transpirando um pouquinho mais. Aliás, tem pessoas que transpiram mesmo muito mais em mãos e pés, já constitucionalmente. Então, assim, elas trocarem de meia, seca o pé, seca o sapato, põe a meia seca para tentar ficar com ela o mínimo de tempo possível úmida. Esses sapatos, por exemplo, para evitar contaminação, a proliferação de fungo, colocar no sol. Então, usou um sapato hoje, dá uma boa limpada no sapato, coloca no sol para ele ficar bem sequinho. Amanhã usa um outro sapato, porque aí você vai alternando e você vai limpando esse sapato, não acaba se recontaminando, né? Então, mesmo durante o tratamento, ou como prevenção, trocar a roupa de cama, as toalhas não ficarem úmidas por muito tempo, colocar para secar num lugar arejado, onde bata sol, e tomar cuidado para sapatos, no lugar onde você guardar os sapatos, não ser muito úmido. Tem gente que guarda na área de serviço, tem gente que guarda num armarinho dentro do banheiro, que tem aquele vapor do banho todo, e isso pode mudar, sim, acaba tendo uma colonização do sapato, e a pessoa vai lá, veste o sapato, acaba se contaminando. Doutora Então, Selmara, para a gente encerrar, importante. eu não vou perder a piada. Para a mulher é mais fácil esse negócio, você deixar o sapato tomando sol e colocar outro, né? Porque elas têm vários. Sim, né? É ou não é? Opa! Então tá bom. Muito obrigado pela participação, pelas orientações para o público aqui do Gente que Fala. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos aí também. Uma boa tarde. Conversamos com a doutora Selmara Catalano, dermatologista, diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. O nosso próximo tema aqui é saúde do homem. Novembro Azul acabou, já estamos em dezembro, mas antes desse assunto eu quero falar com você. Olha, gente, tem um monte de gente procurando emprego ou vendendo alguma coisa por aí para se virar, não é verdade? Não seria bom se tivesse um lugar que ajudasse nesse momento? Pois é, esse lugar existe, é o CAT, Centro de Apoio ao Trabalho e ao Empreendedorismo. No CAT você aprende a elaborar um bom currículo, tem informações sobre cursos, e o melhor é que você pode sair de lá com uma entrevista de emprego agendada, porque as empresas podem anunciar gratuitamente as vagas de emprego no CAT e realizam a seleção dos candidatos, encaminham apenas quem tem o perfil da vaga. Se você quer vender seus produtos de forma legal, o CAT também te ajuda, abrindo a sua empresa como o MEI, o microempreendedor individual. E, além disso, o pessoal dá orientações que vão ajudar o seu negócio a virar um sucesso. Aproveita, então, anota aí o site, é cat.prefeitura.sp.gov.br. O CAT é da Prefeitura de São Paulo. Bom, gente, o Novembro Azul chegou ao fim, mas sempre é tempo de lembrar que os homens precisam se prevenir, especialmente contra o câncer de próstata durante o ano inteiro. Cada vez mais pesquisas comprovam que a saúde, mais do que a genética, é consequência das escolhas e dos hábitos de vida, e que a prevenção é o caminho para o envelhecimento com qualidade de vida. Porém, os homens costumam dar pouca atenção à saúde e realizam menos consultas do que as mulheres. Doutor Guilherme, isso prevalece ou está mudando? Os homens estão dando mais atenção à saúde, especialmente no Novembro Azul? O que o senhor verificou? A mulher é quem marcou a consulta para o homem ir, ou o homem tomou a iniciativa? Geralmente é isso que a gente observa mesmo, né? Os homens têm menos cuidado com a saúde, em todas as idades, como o Adriano comentou anteriormente, isso acontece na fase adulta também. Então, essa campanha do Novembro Azul, ela surgiu na Austrália, hoje em dia ela já acontece no mundo todo, e ela tem como principal objetivo trazer informação sobre a saúde do homem, com ênfase para o câncer de próstata. Né? E por qual motivo? Justamente porque os homens não costumam voluntariamente procurar o médico. Então, depende da mulher marcar, enfim.
E é extremamente importante que esses homens vão voluntariamente procurar um atendimento médico para que eles possam fazer a pesquisa, screening para as doenças do homem, principalmente para o câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença extremamente prevalente, muito frequente nos homens, tirando É o segundo tipo de câncer que mais mata. com exceção dos cânceres de pele não melanoma, né? É o câncer mais frequente em homens e um dos mais letais também. Por esse motivo, a gente estimula essa busca ao atendimento. Se a gente fizer a detecção do câncer de próstata de uma maneira precoce, a gente chega a ter até 90% de cura. Ou seja, a gente consegue livrar aquele homem com as diversas alternativas terapêuticas disponíveis hoje da doença, com uma boa qualidade de vida também. Mas nesse momento em que a taxa de cura é alta, a doença não apresenta nenhum sintoma. Então, a gente precisa fazer a busca ativa pela doença, se a gente quiser fazer o diagnóstico nessa fase. A doença, quando ela apresenta sintomas, ela geralmente já está numa fase mais avançada. E o câncer de próstata numa fase avançada, a gente tem alternativas de tratamento, consegue fazer alguma coisa, mas cai muito a taxa de cura e a taxa de resolução definitiva da doença. É sempre bom falar, sempre bom lembrar, a partir dos 45, 50 anos de idade, esse cuidado deve ser tomado por todos os homens, procurar o urologista para fazer os exames, fazer a detecção. Isso, exatamente. As recomendações atuais de instituições internacionais, inclusive da SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, é que os homens acima de 45 anos que têm um fator de risco procurem um urologista, e os que não têm fator de risco a partir dos 50 anos. O fator de risco é o histórico familiar, especialmente. Especialmente o histórico familiar, mas homens da raça negra têm uma incidência maior do câncer. Então, os homens que se enquadram nesse perfil a partir dos 45 anos e os demais a partir dos 50. Mas qualquer homem que desejar fazer uma avaliação em qualquer idade deve procurar um médico. Nesse Novembro Azul, os homens chegaram mais preocupados com esse tema especificamente, aqueles que chegaram ao consultório médico, ou para tratar, para fazer um check-up e ver a saúde como um todo? A campanha do Novembro Azul traz bastante efeito. A gente vê bastante gente que acabou procurando um médico para fazer uma avaliação, não está sentindo nada, mas tem preocupação em saber e descobrir, e isso é muito bom, porque nos dá a oportunidade de fazer esse screening, essa busca ativa pela doença, e não só pelo câncer de próstata. É claro que a ênfase é no câncer de próstata, mas a gente busca também outras doenças do homem relacionadas à próstata ou não. Então, a campanha do Novembro Azul costuma ser bastante eficaz nesse sentido. Sim. Adriano, como é que é o olhar lá da sua coordenadoria para esse tema? Tem uma questão importante na questão das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis em relação ao homem, né? Muitas vezes, em casais heterossexuais, a gente identifica a sífilis, por exemplo, a gente trata a mulher, mas o homem não quer se tratar. Então, a gente trata a sífilis na mulher, ela é recontaminada pelo parceiro, porque o parceiro não quer se tratar. Por quê? Justamente porque isso, o homem tem um cuidado menor com relação à saúde do que as mulheres, né? As mulheres mas ele sabendo que tem um problema, mesmo assim não se... Ainda assim, alguns homens recusam fazer tratamento, né? A gente sabe também que a presença de alguma IST pode aumentar em até 18 vezes mais a chance de infecção para HIV. Então é importante que as pessoas tratem as ISTs, que elas olhem, né, seus órgãos genitais, verifiquem se tem alguma coisa errada, elas procurem um médico para verificar se tem problemas ou não, porque isso pode aumentar a chance do HIV, né, de ela ser infectada, porque é uma porta de entrada para o vírus, né? Então, a gente pede para os homens que estão ouvindo, estão assistindo, que façam a prevenção. Olhar os órgãos genitais, quais são os sinais que devem ser observados? Acho que melhor os doutores né? responderem. Lembrar que algumas dessas moléstias infecciosas não têm sinal nenhum, né? Mas os sinais mais comuns da sífilis, por exemplo, são úlceras, são lesões, são feridas, né? Outras lesões são verrugas,
verrugas genitais chamadas de condilomas, geralmente acontecem quando dá infecção por um vírus chamado HPV. E outra infecção bastante comum é contaminação bacteriana, pelo gonococo e pela clamídia, e aí a principal manifestação clínica é a saída de secreção pelo canal da uretra. O canal da urina acaba tendo uma saída de secreção. Então, eu consideraria esses os principais sintomas, mas algumas delas são assintomáticas, né? E realmente isso acontece. Acho que é uma questão cultural. O homem, principalmente o brasileiro, e principalmente um pouco mais velho, tem uma cultura de ser talvez o super-homem, de nunca achar que vai ser acometido por nada e sempre haverá dor, né, junto com os sinais. Sempre haverá dor, né? Nem sempre. A sífilis, por exemplo, é uma doença que ela se manifesta com uma lesão indolor. Então, nem sempre há dor. E a sífilis, então, tem essa lesão que é indolor e ela desaparece depois de uns dias, e a pessoa pensa, então tá tudo bem, né? Mas tem a sífilis secundária e pode chegar até a neurosífilis, né? Então, alguns sinais que aparentemente pode ser uma coisinha boba, às vezes não é. Então, por isso que é importante procurar, né, um médico, uma médica, para fazer a avaliação. Certamente, Sônia, a farmácia, a farmacologia, né, tem evoluído bastante no sentido de trazer medicamentos mais eficientes, sim. A evolução, né, disso tudo para esse tipo de problema. Com certeza, hoje é muito fácil, entre aspas, é muito acessível na rede pública tratar, você trata com um antibiótico, você trata com uma medicação, enfim, as pessoas, o fato é diagnosticar. O tratamento não é complicado, porque eu creio que a maior parte, infelizmente, a falta de informação e a ignorância das pessoas nesse sentido é que causa esse medo, esse pavor, e se eu descobrir que tenho sífilis, como é que eu vou me tratar? Eu vou morrer, né? Como vai acontecer comigo? E a sífilis na mulher é diferente do homem, por isso que a mulher procura mais, né? Porque a mulher é sempre mais sintomática, né? E o homem, infelizmente, ele tem esse problema de ser assintomático para essas DSTs muito mais do que as mulheres. Mas o tratamento hoje em dia é muito acessível. E mesmo quando é sintomático, o homem fala, deixa pra lá, não dá nada. Não é? A companheira tenta avisar, já passei pelo tratamento, houve contaminação, não, mas eu já estou bom, como ele mesmo falou, aparece, depois desaparece, depois pode aparecer no cérebro e infelizmente não tem mais o que fazer, né? Mas as medicações são acessíveis, mesmo que a pessoa não tenha, não vou ter condição de tratar mesmo, enfim, hoje tudo. Se a pessoa quer, tem acesso, tem na rede pública, sim, tem medicação, nós podemos tratar as DSTs hoje em dia, tem cura, não podemos nos omitir, só isso. Trazer uma curiosidade histórica em relação à sífilis, a sífilis já foi sinal de virilidade, né? Porque um homem que tinha sífilis era um homem que tinha vida sexual ativa. Então já foi sinal na história que é o homem que transa, né, que faz sexo, enfim. Pois é, gente, mas hoje não, por favor. Por favor, não. Vamos parar com isso, né? Passou, evoluímos, século XXI. Bom, a gente já vai falar, a gente não, né? A doutora Luciana vai falar de como é que a gente deve se proteger dos efeitos do sol durante o verão. Antes disso, eu vou chamar aqui um intervalo no programa Gente que Fala, 12h42, a gente volta já. Quando eu fiquei grávida, meu marido fez um quartinho assim, em cima da laje. Só depois eu soube que precisava de aprovação para construir. Aí eu perdi o sono com medo de levar multa. Não perde mais! A Câmara dos Vereadores aprovou a Lei da Regularização Imobiliária, que resolve a situação de milhares de imóveis sem multas. Informe-se em sãopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. A cidade é sua, a voz também. De volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo e Rádio Universal AM 810 em Santos, 12h43. E vamos falar agora sobre o verão que está chegando e com ele vem a tentação de passar muito tempo debaixo do sol, seja na praia, na piscina ou em passeios pelas ruas e também por campos. Mas o perigo para a pele está justamente aí. Com a exposição à radiação ultravioleta, vou repetir aqui, hein? Como a exposição à radiação ultravioleta é a principal causa do câncer e do envelhecimento da pele, os cuidados diários, mesmo em casa, são essenciais. Significa mesmo em casa, doutora Luciana?
Quando a gente diz mesmo em casa, alguns cuidados que a gente até orienta, né? Então, assim, o cuidado com a higiene pessoal é muito importante. Então, no verão a gente transpira um pouquinho mais, e os banhos, nesse caso, não é porque tá calor ou frio, vai deixar de tomar banho, né? Então, com o suor, a proliferação bacteriana é muito maior, não só com bacteriana como fúngica também, como a doutora Silmara já explanou nas questões das micoses. Então, sempre eu recomendo uma boa higienização corporal, cuidado muito com os sabonetes antissépticos, que eles podem ressecar um pouquinho mais a pele e acaba sendo uma propensão maior a algumas doenças oportunistas cutâneas. O importante também, né, é sempre a prevenção. O uso do fator de proteção solar é imprescindível, então não precisa ir ao dermatologista hoje para indicar qual o melhor protetor, né? A empresa de dermocosmético está bastante amplificada e nós estamos aí num mês de dezembro, que é o mês da prevenção do câncer de pele, então isso está bastante explícito para todos, assim, aderirem ao uso do fator de proteção. Agora, as recomendações que eu falo com relação aos protetores. Muitas das minhas pacientes chegam no consultório perguntando qual realmente é o melhor, se o 15 funciona, se eu tomar sol com protetor baixo. Existe essa questão, se eu uso 15, eu uso 30, eu uso 50, como é que a gente escolhe? Essa questão. Existe essa questão com relação à questão do fator de proteção da numeração, né? Isso vai dizer com que ele seja físico ou não físico. Quanto maior a sua numeração, maior um pouco a proteção. Menor, um pouco menos a proteção. Hoje em dia, existe alguns que são já mecânicos, que têm coloração, que dão maior proteção para a penetração, tanto do VA como o VB. Agora, o fato é que de você usar protetor baixo vai melhorar o meu bronze ou não, é isso muito que elas perguntam no consultório. Mas eu estou usando 15, doutora, já protege. Falei, não, proteger não protege, porque você tem substâncias ali que vão acelerar o pigmento, a melanina da pele, né? Pigmento, a melanina da pele. Então, nesse caso, a gente aconselha sempre procurar usar fatores de proteção com maior numeração. Recomendação entre 35 a 45, 50 já é suficiente. Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu acabei de dizer a radiação ultravioleta é a principal causa do câncer e do envelhecimento da pele. Estou vendo aqui, temos 28 graus agora em São Paulo, índice ultravioleta muito alto. Mas digamos que não tivesse muito alto. Que fator de proteção solar, ou o fator de proteção solar não tem a ver com se está muito alto, se está muito baixo. Não, tem a ver se está, não. O fator de proteção não quer dizer que quanto maior os graus, né, Celsius, seria maior a utilização da numeração do fator. O importante é reaplicar. Relacionado com a temperatura. Nesse intervalo de tempo, entre as 10 às 4, tem maior incidência pelo aumento da temperatura. Então, é imprescindível, sim, fazer o uso e a sua reaplicação, e menos vezes. Isso é a recomendação que a gente dá, mas não significa que quanto maior a temperatura, maior vai ser o número de fator de proteção. A gente tem que orientar que quanto maior a temperatura, se atentar que tem que reaplicar mais vezes o protetor solar. Agora, aí no dia a dia nosso aqui, urbano, uma coisa é um índice ultravioleta muito alto, como está sendo dito aqui agora, neste momento, na praia. Outra coisa aqui na Avenida Paulista, onde nós estamos de roupa, né, como é que a gente deve se proteger nas partes que estão expostas? Na parte que estão expostas, além de a gente orientar algumas roupas de algodões, que às vezes tem roupas que têm um fator de barreira importante, claro que são roupas às vezes que têm a prevenção para os raios ultravioleta do tipo B, porém é caro, né? Às vezes a acessibilidade para ter esse tipo de prevenção acaba sendo um pouquinho até difícil na nossa população. Então, a recomendação é manter o uso de fator de proteção, reaplicar a cada 2 horas, saiu do mar, água salgada, ou tá com areia, procurar uma água corrente, água doce, bater no corpo, se tiver a possibilidade de passar um hidratante para aumentar a barreira cutânea também ajuda, mas sempre a recomendação é aplicar pelo menos a cada 2, 3 horas. É difícil, né? Normalmente a gente não faz isso, né, doutor? A gente aplica de manhã, vai para a rua e nunca mais, né? Eu faço assim. Embora a gente saiba, né? Até trabalhe com isso e tudo, eu acho que nós mulheres ainda, porque eu uso uma base que tem fator de proteção, né? E aí eu falo, tá bom, passei de manhã. Isso é uma cultura que a gente tem que insistir todos os dias, nas mãos, né, doutora? Exatamente. Na orelha, no pescoço. A gente esquece, né? São mais fotoexpostas e naquelas áreas que são mais suscetíveis realmente a ter a lesão cutânea, que é proveniente para o aparecimento do carcinoma, né? Do câncer de pele.
Então, realmente, a recomendação é aplicar. Não necessariamente precisa levantar e passar protetor no corpo todo, mas as áreas que são mais fotoexpostas, sim. Com relação às mulheres, que eu quero falar aqui, que elas, mas eu uso a questão, doutora, o meu pó tem fator 15, pode ser ele? Assim, não é recomendável, porque o pó, com essas substâncias que dão maior cobertura, às vezes acaba até diminuindo esse fator de proteção existente ali, pode alterar o princípio desse fator. Então, a recomendação é manter a higienização facial, que seja se for aplicar no rosto, usar o protetor antes de usar qualquer dermocosmético, uma maquiagem, enfim, que seja posterior aplicada. Como é que deve agir aquelas pessoas que precisam tomar sol por deficiência de vitamina B, vitamina D, né? Vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, exatamente, né? então. E se passarem protetor solar, elas não vão ter essa absorção do sol necessária para a reposição da vitamina D. Mas, no entanto, elas precisam passar para se proteger dos efeitos nocivos do sol. Sim, mas aí ela vai absorver com ultravioleta, que para aumentar a vitamina D, não é o que causa diretamente o câncer de pele, entendeu? Então, nesse caso, a gente fala a recomendação antes das 10 da manhã, tomar 15, 20 minutinhos de sol. Tomar 15, 20 minutinhos de sol não vai ocasionar um câncer de pele, nem um fotoenvelhecimento assim tão rápido. Isso é uma fotoexposição prolongada. Então, a recomendação para muitos especialistas com a questão da vitamina D, 15, 20 minutinhos de sol é o suficiente para o organismo absorver. Tem muita, Sônia, nas farmácias, muitos produtos protetores solares, é uma guerra de marcas, nós inclusive. Tivemos, inclusive, uma polêmica muito grande, né, quanto aos protetores solares e aquela polêmica quanto eles fazem mal para a pele, eles são tóxicos, e houve uma polêmica muito grande, até os médicos conseguirem retomar as mídias e convencer as pessoas que os protetores são importantes, com fator de proteção a gente tem que usar realmente, até a luz aqui da sala necessita ser protegido, dentro de casa a gente tem que usar, para ler um jornal, para olhar um celular, a gente tem que se proteger de qualquer tipo de luz, porque causa fotoenvelhecimento e pode causar risco de câncer de pele, mesmo que você esteja dentro de casa, né, doutora? Perfeito. Então, nós temos que tomar principalmente as pessoas mais claras, né, doutora? Pessoas ruivas, pessoas loiras, e a gente, infelizmente, tem vários casos de artistas, como aconteceu, infelizmente, agora com o Roberto Leal, exatamente, que ele teve um câncer de pele, acabou desenvolvendo uma metástase, né? E ele era ruivo, né? Loiro. Nós temos pessoas que têm vários, todo mundo tem risco, mas principalmente os mais claros, tem que se proteger cada vez mais. Olha, pessoas de olhos claros, então tem que ficar atentos, e claro que o mercado e a indústria farmacêutica e cosmética está muito antenada, né? E principalmente a indústria cosmética para as mulheres, né? Por isso que eu falo, tem essas bases que já tem fatores, né, 50, 60, e tem tantos outros produtos que facilitam, entre aspas, o dia a dia da mulher que trabalha, né, doutora? Porque a gente sai, já tem que passar base, aí tem que passar a sombra, tem que passar o lápis. Agora no YouTube tem aquelas 1000 maneiras de se maquiar, né? Exatamente. O claro e o escuro, aí você vai... Gente, não dá, é muita coisa. Eu digo que a dermatologia em si está bastante avançada, não só comentando que a questão dos protetores, assim, tópicos, mas a questão também, às vezes, até de substâncias que a gente administra por via oral, que inibem a ação, né, dos raios ultravioletas de maneira sistêmica. Então, a gente consegue hoje que bárbaro isso, é verdade. Que atendem bem e diminui essa incidência. Nos Estados Unidos, PETs também, que são aqueles protetores que são adesivados, né? Ainda não chegou no Brasil. Ai, que Europa maravilha isso, hein? Que prático. Então, para quem às vezes não gosta de uso de protetor, por causa que às vezes ele tem um efeito comedogênico de produzir acne, aquelas coisas todas, verdade. Então é uma substituição boa. Ai, quando que vai chegar, né, gente? Isso é maravilhoso, a gente depende doutora. da Anvisa, né? A Anvisa que depende da Anvisa, Santa Anvisa, vamos lá. Pessoal, perguntas do público do Gente que Fala. Adriano, o Jaime do Jardim Bonfilholi quer saber se você tem uma estimativa do número de pessoas da terceira idade com o vírus HIV em São Paulo. No último ano, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos que foram detectadas com HIV representa 3% do total. Né? 3%. 3%. Doutor Guilherme, o Marcelo de Osasco pergunta se há risco dos exames de PSA darem falsos resultados. O exame de PSA,
ele serve para fazer o screening de próstata quando ele está aumentado. Uma das possibilidades é o câncer de próstata. Mas o PSA ele não é um teste definitivo para diagnóstico. Então, a gente não chama exatamente isso de um falso diagnóstico, porque o diagnóstico é feito por biópsia. Então, a elevação do PSA traz a suspeita, porém não a confirmação definitiva. Então, se aquele paciente tem um PSA aumentado, ele passa por uma biópsia, que é a obtenção de alguns fragmentos da próstata, é avaliado por um patologista, e a partir desse exame anatomopatológico que é feito o diagnóstico definitivo. Então, o PSA não é um exame que faz diagnóstico definitivo. Ele faz a suspeita e orienta os próximos passos. Acho que ele deve fazer essa pergunta, provavelmente, porque existem exames de PSA que dão normais, dão um número baixo, e isso não significa que a pessoa não tenha doença. Sim. Por isso a necessidade dos exames, o exame de toque, ressonância magnética, se for necessário. Exatamente, muito importante isso. 20% mais ou menos dos cânceres de próstata tem PSA normal. Isso significa que se aquele homem fizer só o exame de PSA, ele não vai ser diagnosticado. E vai perder a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce e ter uma chance de até 90% de cura. Por isso que o exame de toque retal é tão importante. Ainda é um tabu, a gente vê as coisas mudando, mas é extremamente importante. Os homens não devem deixar de fazer o exame de toque retal. O PSA não substitui o toque, eles se complementam. Doutora Luciane, a Marina do Guarujá pergunta os danos causados pelo bronzeamento artificial. E olha que ela está na praia, no Guarujá. Lá pode ser natural. Os danos causados, né, devido à irradiação ser alta pelo intervalo de tempo para a absorção da melanina, o risco são das elastose solar, também do câncer de pele, o fotoenvelhecimento precoce. Então os danos são inúmeros, né? A pele vai perdendo a sua vitalidade, há uma diminuição da elasticidade da pele. O bronze realmente é muito bonito, porém as consequências com a câmera de bronzeamento são bastante importantes e graves. Sônia Jorge, de Vila Prudente, pergunta se há possibilidade no Brasil de medicamentos genéricos à base de cannabis. Nós estamos ainda numa batalha, inclusive a Anvisa acabou de aprovar, né, a venda dos medicamentos, que vai demorar ainda só 90 dias, agora isso foi aprovado essa semana, em farmácias. Então o que acontece? O medicamento vai ser aprovado com receita médica, claro, né, com autorização do médico, bonitinho, só que infelizmente o cultivo não foi aprovado no Brasil. Ainda nós vamos ter que usar a base que vem de fora, então os medicamentos continuam caros, caríssimos. Infelizmente, a Anvisa deu sem dar, né? A gente fala, cedeu sem ceder nada. E nós temos acesso, agora, nessa semana foi aprovado. E demos um passo, né, porque temos acesso, mas ainda está muito caro. Quem sabe, né, daqui a uns anos a gente possa mudar essa situação, porque ajuda, é imprescindível para casos de dor, epilepsias, depressões graves, então é um medicamento que funciona assim, e nós temos que acabar com esses tabus, gente, né, porque existem medicamentos muito mais perigosos que são liberados e não fazem tanto efeito quanto o canabidiol, e a gente, em breve, com certeza, a Anvisa vai se reformular com certeza teremos genéricos, quem sabe, né? Sônia, a sua despedida, sua palavra final, seus canais. Eu quero agradecer mais uma vez a Zenilda, Fausto, um grande beijo a você, a todos, um prazer estar aqui com todos esses profissionais maravilhosos, a você, Mauro. Obrigado. E soniapresta.com, meu site, e no meu Instagram também, se vocês quiserem me seguir, como farmacêutica e como cantora e apresentadora também. Obrigada. Doutor Guilherme Lamáquia, sua palavra final, seus canais. Mauro, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. O meu canal, minha página no Instagram é o DR Guilherme Lamáquia, podem seguir, vai ser um prazer ter vocês lá conosco. Doutora Luciane. Mauro, obrigado pelo convite, obrigada aqui pela mesa. O meu contato da minha rede social é DRA Luciane Pesqueira, fico à disposição para estar atendendo a todos, podem me seguir. Adriano Queiroz. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema tão importante no Dezembro Vermelho, né? O pessoal que está ouvindo, está assistindo, se testem, se der positivo, tratem. É importante que se testem com frequência, principalmente quem se expõe mais. E as nossas redes é Programa DST-AIDS, né? do Programa Municipal de DST-AIDS de São Paulo.
Muito obrigado, minha gente, pela participação de todos. Foi um prazer recebê-los aqui em nome da equipe do programa Gente que Fala. Adriano Queiroz, da Prefeitura de São Paulo, a dermatologista Luciane Pesqueira, o urologista Guilherme Braga Lamáquia e a farmacêutica Sônia Presta. Na mesa de som do Gente que Fala hoje, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.